Bom, gente, nós vamos, primeiro de tudo, olá. Espero que a aula seja produtiva. A gente precisa relembrar alguns conteúdos que nós já vimos em sala de aula, principalmente com relação à sintaxe, a parte de sujeito, a identificação do sujeito, a classificação, porque complemento verbal está relacionado a tudo isso. Então, vocês precisam lembrar dos verbos, da predicação verbal, dos verbos que são transitivos, dos que são intransitivos e até mesmo dos verbos de ligação, para a gente poder analisar os complementos, que são os objetos. Então, boa aula! Complementos verbais. Vocês sabem que são termos que vão completar o valor do verbo. Então, a gente precisa pensar, ele comprou. Se eu digo que ele comprou e não preencho, fica uma lacuna em aberto. Então, eu preciso, ele comprou o quê? Esse o quê vai ser o nosso objeto. Da mesma forma, ele precisa de quê? Esse de quê vai ser o nosso objeto. Agora, percebam que há uma diferença entre eles. Então, vamos para o objeto direto. Ele complementa de forma direta o verbo. Direta por quê? Porque sem o auxílio da preposição. Então, eles resolveram a questão. Eles resolveram o quê? A questão vai ser o nosso objeto direto. Além disso, quando a gente fala eles resolveram questão, a gente entende rapidamente que a questão está completando o verbo. Agora, às vezes, esse objeto ele vem em forma de pronome, e aí torna um pouquinho mais complicado da gente observar. Só que o critério é o mesmo. O diretor não me viu. Tá? O diretor não viu. Não viu o quê? Não viu quem? Então, esse me é o nosso objeto, porque ele completa o viu. A mesma coisa observando. Ó. A locução verbal estamos observando. Estamos observando quem? Esse T que está aí. Além disso, o que vocês vão encontrar? O objeto direto, ele pode vir com algumas particularidades. Uma delas é ele ser pleonástico. Não sei se vocês devem lembrar da figura de linguagem que se chama pleonasmo. A gente tem como figura de linguagem e a gente tem como vício de linguagem. Como vício, a gente tem a ideia do que é redundante, do que é repetitivo. Vou sair para fora. Isso aí a gente tem um pleonasmo vicioso. Agora, a literatura ela nos oferece o pleonasmo como ênfase. Você repete o termo, vamos dizer, repete de novo o termo, só que para dar ênfase àquilo que você está falando. É o que vai acontecer com o objeto direto pleonástico. A gente vai ter uma estrutura fixa, então é bom para vocês identificarem na hora de fazer isso numa questão. Vai ter sempre a ideia, o jovem, eu o receberei na escola. Então, eu começo, o jovem é o meu objeto, ele vai vir em forma de substantivo. Eu o receberei. Então, receberei quem? O jovem. Esse o que aparece de novo, em forma de pronome, retoma o jovem que já está na frase. É o nosso objeto direto pleonástico. Direto porque receberei quem? Aí, o que vai acontecer? Nós temos, para diferenciar o objeto direto do indireto, a ausência ou presença da preposição. Quando eu falo em objeto indireto, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente fala da necessidade, através da regência do verbo, da preposição. Quando o objeto direto é preposicionado, eu tenho um verbo que continua sendo transitivo direto, só que ele vem acompanhado da preposição. E a gente tem alguns casos, também não é quero botar a preposição, vou colocar. Tem alguns casos específicos. Quais são? Primeiro, para a noção partitiva. A noção partitiva, para a gente não dizer que algo é completo, a gente quer indicar uma parte daquele todo, a gente pode usar a preposição, o objeto direto preposicionado para isso. Então, eu digo assim, ele bebeu do suco. Em vez de dizer ele bebeu o suco, ele bebeu do suco para indicar que foi apenas uma parte. Para dar ênfase, ele adorou
o espetáculo, que seria não digo adequado, mas o que seria normal da gente falar, porque adora alguém ou alguma coisa. Agora, ele adorou ao espetáculo, entra como ênfase a ideia da adoração. Outro caso é para evitar ambiguidade. Isso vai acontecer muito quando o sujeito foi igual o objeto e eles vierem deslocados. Então, vejam que ao menino, o pai reprovou. Se eu tenho reprovou, que está no final da frase, e o pai e o menino no início, se tivesse desse jeito, eu teria dois elementos iguais, eu não saberia quem é o sujeito, quem é o objeto. Preposicionando o objeto, fica claro, porque o sujeito nunca vai vir preposicionado. E aí a gente vem para o objeto indireto. O objeto indireto, como eu já falei, ele vem com a necessidade da preposição regida pelo verbo. Então, gosto muito. Se eu gosto de quê? De quem? Da Ana. É o nosso objeto indireto. Eles também podem vir do mesmo jeito que o objeto direto vem com preposição, vem com o pronome, os indiretos também. Então, entreguei-lhe a documentação. Eu entreguei o quê? A quem? Vamos assistir no teatro. Vamos assistir no sentido de ver, é assistir a quem? Então, esse T entra como objeto indireto. Do mesmo jeito que a gente tem o objeto direto pleonástico, a gente tem o indireto. A estrutura é igual. A diferença é que o verbo é transitivo indireto. Então, ao pai, o jovem lhe respondeu. O jovem respondeu a quem? Ao pai. O objeto indireto está lá no início. Depois ele se repete através desse lhe. Desnecessário, por isso, pleonástico. Aí eu botei uma observaçãozinha, a gente já deve ter falado nisso quando falou em pronomes, mas a gente relembra. O o e o a, os pronomes oblíquos o e a, só podem ser usados nas frases com função de objeto direto, e o pronome oblíquo lhe vai ser usado como objeto indireto. Tá? Os outros, vocês vão ter que analisar pelo contexto, pelo verbo, qual é a função. Aí eu coloquei algumas questõezinhas para a gente poder reforçar. Então vamos lá. Os pronomes pessoais oblíquos destacados nas frases. Vamos ver aqui. Não esqueci de destacar. Nomeou. Eu instruí os alunos, mas ninguém me obedeceu. A gente vai analisar esse me. E se você me vir na rua, mude de calçada. A gente vai analisar esse me também. Então, se eu digo que o diretor nomeou alguém, objeto direto. Eu instruí os alunos, mas ninguém me obedeceu. Quem obedece, obedece a. O verbo obedecer é transitivo indireto, ele rege preposição. Então, me é indireto. E se você me vir na rua, vir. Quem vê, vê alguém, objeto direto. Então, aí a gente tem direto, indireto e direto, letra D de dado. Assinale a opção em que o termo grifado seja objeto direto interno ou cognado. O que isso significa? Um objeto direto ele vai ser interno quando ele vier acompanhando verbos que tradicionalmente são verbos intransitivos. Por exemplo, ele sorriu. Lembra lá da ideia do pleonasmo? Então, se eu digo que ele sorriu, um sorriso doce, esse sorriso não precisaria estar aí. Então, ele é um objeto direto interno, tá? Porque normalmente ele vem como ideia pleonástica. Então, sonhei coisas, tranquilo, apenas ia vivendo devagar a vida lenta dos mares. Ou se eu ia vivendo, só posso viver a vida. Então, se eu digo viver o quê? A vida, isso aí é um objeto direto interno. O bom funcionário não soube resolvê-la. Ninguém na repartição o soube. Quanto aos pronomes deste período, para sermos exatos e completos, devemos afirmar que, primeiro, vocês têm que identificar quais são os pronomes que tem no enunciado. Então, eu tenho o bom funcionário não soube resolvê-la. Esse lá é uma variação do pronome oblíquo a, porque o verbo resolver
terminaria com R, e aí a gente lembra que quando o verbo termina com R, ou com S ou com Z, a gente precisa tirar essa terminação e botar lo e lá, se for o caso. Então, já identificamos um pronome oblíquo, completa o verbo resolver, né? A locução verbal soube resolver. O que? Então, ele é objeto direto. Ninguém na repartição o soube. Ninguém. Pronome com função de sujeito. Né? Ninguém soube. Quem não soube? Quem soube, aliás, ninguém. Então, temos um objeto direto e um sujeito. E o soube o que, esse o faz função de objeto direto. Então, nós temos um é sujeito e os outros objetos diretos, resposta certa, a letra C. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Beijo, bons estudos!